todos. Nós tínhamos trazido o tema aqui para ser apresentado ali no DataShow, né? Eu sempre gosto de trazer o tema para ser apresentado, porque cada tela que a gente visualiza, nós indicamos a obra de onde esse assunto foi extraído. Todo o assunto que nós abordamos aqui, ele é baseado em toda a bibliografia espírita, nas obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel. Então a gente gosta sempre de mostrar de onde veio aquele assunto, até porque, de repente, os senhores interessem, né, em pesquisar e ler a respeito do tema. Mas o tema que nós escolhemos para trabalhar aqui essa noite se chama obsessão. É um assunto que parece às vezes desagradável, a gente fica pensando o que é obsessão, e naturalmente nos vem uma ideia controvérsia. Em primeiro lugar, nos vem aquela ideia que seja a influência maligna, perversa, de um espírito obsessor desencarnado sobre nós, nos prejudicando e, em algumas das vezes, até nos dominando. Essa é a primeira ideia que vem quando nós falamos em obsessão. Mas nós vamos verificar hoje aqui que obsessão não é só isso, não é apenas isso, que não deixa de ser isso. O que nós vamos verificar aqui hoje é o que é obsessão, por que ela ocorre e como combatê-la. Isso é o que nós vamos verificar hoje. Para entender o processo obsessivo, é preciso compreender que, através dos estudos científicos da nossa ciência, a partir de 1930, o Rutherford, ele concluiu que tudo que constitui a natureza, os corpos materiais, os corpos físicos, visíveis ou invisíveis, são compostos de átomos. O modelo atômico do átomo foi construído em 1930 por Rutherford. Posteriormente, os estudos mais avançados vieram nos demonstrar que esse átomo ele é divisível, porque até então se entendia que o átomo era um modelo atômico, uma molécula indivisível. E nós aprendemos, nós os mais velhos nas escolas, que o átomo ele é divisível em prótons, elétrons e nêutrons. E tudo que se constitui na natureza, viva ou morta, no nosso entender, resulta da movimentação dessas moléculas. Então, por exemplo, as paredes deste recinto, os nossos corpos físicos, são constituídos por átomos e moléculas em movimento. Quanto mais denso for esse corpo físico, significa um movimento menos acelerado dessas moléculas. Quanto menos denso for o corpo físico, representa um movimento mais acelerado dessas moléculas. Então, os corpos sólidos, eles têm um movimento muito lento desses átomos e moléculas. Os corpos líquidos já possuem um movimento mais acelerado. E os gasosos, por conseguinte, muito mais. E aí nós nos reportamos à espiritualidade, que são aqueles corpos que nós, neste estado da matéria que nos encontramos, não enxergamos. São movimentos de átomos e moléculas milhares de vezes mais rápidos do que o nosso mundo material. Então, quando Richard Feynman descobriu os quarks, a ciência deu um avanço espantoso lá por volta já dos finais do século XX. Posteriormente, esses estudos científicos vieram até a ondulatória, que é o estudo das ondas. Esse estudo das ondas significa o estudo do movimento ondulatório desses átomos e moléculas.
Então, o estudo da ondulatória se divide em duas partes, em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que se propagam no ar. Para elas se propagarem através do seu movimento, precisa existir ar no ambiente. Aqui onde nós estamos, eu estou falando e vocês estão ouvindo. O que ocorre? Quando a minha laringe produz o som, esse som bate no ar e ele, na forma de ondas mesmo, imagine assim, duas pessoas agarrando uma corda, uma em cada ponta. Quando a gente balança aquela corda, ela produz onda. Este movimento para cima, para baixo dessas moléculas é um movimento ondulatório. E esse movimento ondulatório do som que a minha laringe produz bate no ar e chega até aos seus tímpanos, vocês ouvem através da forma de som. Porque esta onda, que é uma onda mecânica, se propaga no ar que aqui existe. Se nós retirássemos o ar de toda esta sala, além de nós não poder respirarmos, ninguém ia ouvir nada do que as pessoas falam. Essas ondas mecânicas, nós humanos ouvimos quando o movimento dessa onda, ele é acima de 20 vezes por segundo. Quem descobriu isso foi um físico alemão chamado Hertz. Então nós denominamos que o som do ouvido humano, ele varia de 20 Hz, isto é, 20 vezes a ondulação dessa molécula em um segundo, até 20 mil vezes por segundo. Aí nós ouvimos. Se nós pegarmos uma corda de violão e batermos nela, quando ela se mexer mais de 20 vezes no segundo, a gente consegue ouvir o som. Quando não chegar a isso, a gente não consegue. Se pegarmos uma lâmina de gilete e colocarmos aqui na beira dessa mesa e bater nela e ela se movimentar mais de 20 vezes, a gente escuta esse som. Ocorre que existem outros animais na espécie viva que têm uma audição diferente da nossa. Então a gente vê às vezes as pessoas comentarem, olha, quando a gente for viajar e o cão chegar próximo de nós e ficar uivando e ficar chorando, não viaje, porque o cão, ele vê a alma do outro mundo. Mas o cão, ocorre que ele é mais sensitivo que nós. E ele escuta os sons numa faixa de até 30 mil Hz, até 30 mil vezes a vibração dessa molécula por segundo. E às vezes ele ouve coisas que nós não estamos ouvindo. Assim como o elefante, que vai até 10 mil Hz a audição dele, o gato até 45 mil, o gato ouve de 30 Hz a 45 mil Hz. É uma audição bastante aguda. A baleia vai até 80 mil. A baleia ouve até 80 mil Hz. E o que ouve o som mais agudo, a vibração maior, é o morcego, que ouve até 160 mil Hz. Mas essas ondas, elas se propagam, essas ondas mecânicas, onde existe ar. Agora existe outro tipo de onda, porque o estudo das ondas se divide em mecânica e eletromagnética. A onda eletromagnética, ela tem eletricidade e magnetismo. Magnetismo, para quem não consegue compreender, se reporte ao ímã, a atração do ímã. Um ímã ligado na energia elétrica. Dá para ter uma ideia do que é isso. Essas ondas eletromagnéticas são as ondas produzidas pelo nosso pensamento. Nós produzimos ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam pelo fluido cósmico universal, que existe em abundância no universo. É o hálito divino, é a essência da vida produzida por Deus. E nessa essência da vida é onde se propagam as ondas eletromagnéticas. Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, numa casa espírita, para produzir vibrações em favor dos nossos semelhantes, em favor daqueles que sofrem, em favor dos governos,
nós estamos fazendo com que o nosso pensamento vibre em conjunto, em maior potencial, e dirigimos esses pensamentos que se transmitem através do fluido cósmico em favor dos nossos semelhantes. Quando nós oramos, nós estávamos orando agora há pouco aqui para começar a reunião. Nós estamos fazendo com que o nosso pensamento vibre e produzimos assim ondas eletromagnéticas. E de acordo com o teor do nosso pensamento, com a qualidade do nosso sentimento, essas vibrações podem ser mais rápidas, mais aceleradas e atingirem camadas espirituais, onde os benfeitores espirituais, os anjos da nossa vida, estão dispostos a nos atender. O nosso pensamento, então, ele se produz, se propaga, viaja pelo fluido cósmico universal. Daí a razão de nós precisarmos educar os nossos pensamentos no sentido de procurarmos pensar coisas boas. No livro dos médiuns, na questão número 15, Allan Kardec se reporta aos espíritos perguntando o que é obsessão. E os espíritos dizem: é a ação persistente, que um espírito, e agora está ali entre parênteses, encarnado ou desencarnado, exerce sobre o outro. Então a influência, vamos traduzir para a nossa linguagem, é a influência que uma pessoa exerce sobre outra, seja ela encarnada ou desencarnada. É a influência que uma pessoa exerce sobre outra. Então, quando nós induzimos uma outra pessoa de uma forma perniciosa ou de uma forma positiva, quando nós influenciamos uma outra pessoa, nós estamos, de certa forma, induzindo ela a fazer alguma coisa. E se essa indução for negativa, nós podemos dizer que se trata de uma obsessão. E se nós aceitarmos aquela ideia, nós estaremos obsidiando outra pessoa. Existia um caso de um empresário muito famoso que foi na cidade de Joinville, que ele chegou em Joinville para ser assessor do presidente de uma empresa. Quando ele chegou lá, ele era uma pessoa muito positiva, transferiu a sua família de São Paulo aqui para Joinville e começou a crescer na empresa, e em seguida se tornou vice-presidente. E o presidente, que era um jovem rapaz solteiro, começou a convidá-lo para, após o horário de trabalho, que era já estendido, a tomar aqueles tradicionais rodas de cerveja nos barzinhos. E ele, na primeira vez não foi, na segunda foi, na terceira continuou indo, e essas cervejas nos barzinhos terminou se estendendo aos bordéis. E em seguida, esse brilhante empresário, ele teve a sua família dizimada, separou-se da família. É um reflexo de um processo obsessivo que ele sofreu de outra pessoa encarnada. Os dois encarnados aqui na Terra. Esta influência não precisa ser de algum espírito desencarnado. Joana de Ângeles diz que a obsessão é uma disfunção mental de fundo moral, espiritual e inclusive orgânico. Então vejamos nesse exemplo, tivemos a formação de um processo obsessivo de ordem moral, de fundo moral. Joana de Ângeles ainda diz que as imperfeições da alma são as portas do processo obsessivo. A obsessão espiritual é como uma doença da alma, e a própria medicina hoje já reconhece o processo obsessivo como uma doença. O Dr. Sérgio Felipe, médico psiquiatra, coordenador da cadeira de medicina
e Espiritualidade da Universidade de São Paulo, ele explica que em 1988 a Organização Mundial da Saúde já incluiu esse problema espiritual na definição de saúde e já diz, juntamente com os aspectos físico, mental e social, que o aspecto espiritual também é uma disfunção que pode trazer um problema de saúde. A CID-10 que trata sobre o estado de transe ou possessão com a perda transitória de identidade, já é considerado doença pela Organização Mundial da Saúde. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 456, pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? E eles respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe interessa, que lhe chama atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, dá bem para nós analisarmos o tipo de coisas que os bons espíritos veem em nós e o tipo de coisa que os maus espíritos veem em nós, que os espíritos ignorantes veem em nós. Os bons espíritos vão ver em nós só aquilo que lhes interessa. Na questão 457, ele pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe pode dissimular. Olhem bem aí, o que os espíritos podem saber de nós. E na 459, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos. Então podemos chegar a esse ponto de sermos dirigidos por entidades espirituais desencarnadas. Porque, conforme diz Chico Xavier, nós nunca estamos sozinhos. E nós nos acompanhamos de pessoas, vivas ou mortas, espíritos, encarnados ou desencarnados, que pensam como nós. Os nossos pensamentos definem as nossas companhias. As nossas atitudes definem as nossas companhias. Aquilo que nós realmente formos, se reflete através dos nossos atos, e através desses nossos atos é que nós chamamos as nossas companhias. Aquele que é perverso, que é mau, que é rude, ignorante, quais são as suas companhias? Mas aquele que é bom, que é caridoso, que é afetuoso, que é simpático, alegre, quais serão as suas companhias? As companhias espirituais nossas são similares às companhias terrenas nossas. Nós estamos no lugar certo, na família certa, no tempo certo, onde deveríamos estar. E por isso, as nossas companhias físicas ou espirituais se assemelham. O Dr. Andrei Moreira, em sua obra Cura e Autocura, ele diz que o obsessor não é um invasor, ele é um convidado. É nós que o convidamos. Ele não invade a nossa vida por livre iniciativa, sem que nós permitamos essa invasão. Nós atraímos essas pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que são iguais a nós. Essa influência, como diz Allan Kardec em A Gênese, ocorre por afinidade. É por afinidade. No capítulo 4, item 46 da Gênese, diz assim: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Vejamos assim, quando esta companhia nos é perniciosa,
este caso pode ser chamado de um processo obsessivo. Quando esta companhia espiritual ou material nos prejudica, e assim nós o permitimos, e assim nós o convidamos, é perniciosa, é obsessiva. E normalmente as companhias espirituais perniciosas, elas se chegam a nós por um processo de vingança, por problemas de outras encarnações que nós não resolvemos e trouxemos junto conosco esta afinidade na encarnação presente, e essas pessoas que via de regra nós não perdoamos, ou elas não nos perdoaram, continuam nos perseguindo séculos a fim. Por essa razão que o perdão é um dos instrumentos mais necessários e eficazes no nosso progresso moral e espiritual. Lembrando sempre que perdoar não é esquecer. Não pensem que nós conseguiremos esquecer as ofensas, as dificuldades da vida, as pessoas que nos traíram, que nos pisaram, que nos magoaram com facilidade. A gente não consegue isso. Quanta coisa na vida do nosso passado que nós queremos esquecer, que às vezes não é nenhuma ofensa, nem uma pisada, nem um tapa na cara, e a gente não consegue. Quantas coisas na vida que a gente quer lembrar do nosso passado remoto, alegre, feliz, que a gente também não consegue. Então verificamos que perdoar não é esquecer, é apenas não devolver a outrem com a mesma moeda. Não devolver a bofetada com bofetada. É entender que o processo do perdão é apenas não retribuir na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, a famosa lei de Talião, é coisa que nós encontramos lá no Antigo Testamento, são coisas que fazíamos lá na Antiguidade, na época em que Talião, em que Moisés vieram à terra, que nós ainda éramos quase selvagens. Depois Cristo veio, há mais de 2000 anos, nos ensinar amor. E hoje nós estudamos o amor de Cristo. E o amor de Cristo está em perdoar, em amar, em fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E esta seria a forma de nós nos desvencilharmos desses processos obscuros que às vezes vêm por milênios. Verificamos que o processo obsessivo ele é bilateral. O nosso passado é que na maioria das vezes nos predispõe à obsessão. A obsessão ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais sombras do que luzes. E esses desequilíbrios de nossas emoções normalmente ocorrem quando, por exemplo, nos envolvemos com drogas. São as portas para o processo obsessivo. O álcool em demasia, o sexo desregrado, as ideias negativas. Sabe aquelas pessoas que em 10 palavras dizem 8 negativas e 2 boas? Aquelas pessoas que só falam negatividade, que a gente fala uma coisa boa e ela vem, não, mas isso não vai dar certo. Nós precisamos modificar esse pensamento, porque desta forma, como a gente já viu no começo, nós estamos chamando para próximo de nós pessoas que também pensam assim. O ódio, as brigas, as discussões, olha, as brigas, as discussões conjugais, as brigas no trânsito, muitas vezes é uma porta para aquela entidade espiritual malévola que está ali, que não tem cultura, que é ignorante, que está no prazer de fazer alguém se dar mal. Ela está ali, ó, nos alfinetando. Faz isso, dá uma bofetada, faz aquilo, puxa o revólver. São situações em que nós abrimos a porta para uma agressão, para um crime, para algo que vai terminar no desastre e às vezes acabar com a nossa vida. As revoltas, o ciúme, então, vejam, o processo do ciúme
ele carrega consigo uma massa espiritual negra, negativa, que a gente precisa, de qualquer forma, se desfazer dele, compreender que ninguém é propriedade de ninguém, e que nós precisamos compreender a outra pessoa, que ela tem o seu espaço, que ela tem o seu limite também, mas que nós também temos o nosso limite, que o limite meu vai até onde está o limite dela. Precisamos compreender isso. As paixões enfermiças, as irritações fervorosas, são situações que se predispõem, conforme diz Miramês, através de João Luiz Maia, que nos permite cair na negritude do processo obsessivo. A obsessão, ela pode acontecer, conforme está lá no Livro dos Médiuns, de encarnado para encarnado, como a gente já exemplificou. Aquela ideia negativa de alguém, aquele convite para a obscuridade da vida que um amigo faz para o outro, de desencarnado para encarnado, que é o que na maioria das vezes a gente pensa que seja só isso. Do encarnado para o desencarnado. Nós também obsidiamos aquelas pessoas que desencarnaram. E um exemplo muito comum entre nós, assim comum mesmo, é quando partem os nossos descendentes, os nossos ascendentes também, ascendentes e descendentes. Quando parte, por exemplo, um pai nosso, um filho nosso, uma mãe, e a gente, por razão da saudade, pela tristeza de ficarmos distante daquela pessoa em que tanto amamos, nós começamos com pensamentos fulminantes e desesperadores, muitas das vezes, os choros em demasia, começamos a atrair essas pessoas, a prejudicá-las ao invés de auxiliá-las no seu desenlace. O que o Espiritismo orienta para um processo de desencarne de um ente querido, para um velório de um ente querido, que a gente procure organizar. Todos temos esse costume, independente de religião, de fazer um velório, que, por exemplo, que distribuamos na entrada alguns pensamentos, alguma leitura edificante, que tenhamos uma boa música, uma música edificante, que evitemos aquele tipo de conversa, porque a maioria dos velórios as pessoas se reúnem para falar de futebol, para falar da vida desse ou daquele, que as pessoas que não estão vinculadas àquela família, que não pode colaborar com um bom pensamento para o processo de desencarne, que não vão lá. E depois que passa esse primeiro momento, que a gente lembre das pessoas nos momentos maravilhosos da vida, quando ela estava viva, fazendo e tomando atitudes no bem em nome daquela pessoa. Dessa forma, nós estaremos contribuindo no seu desenrolar, naquele processo de desencarne e no desenrolar do seu progresso espiritual lá na espiritualidade. Orar por ela, conversar com Deus, pedindo aos nossos anjos que a protejam, emitindo bons pensamentos, fazendo coisas boas por ela aqui na vida. Porque caso contrário, quando nós nos desesperamos, nós estamos procedendo um processo de obsessão com relação àquele irmão que desencarnou. De desencarnado para desencarnado também ocorre na espiritualidade. Quando um espírito desencarnado, ele promove a obscuridade da vida do outro. E além disso, temos a auto-obsessão, quando nós mesmos nos obsidiamos, especialmente nesses processos que nos encontramos com depressão profunda. Tipos de obsessão, está lá no livro dos médiuns. A obsessão simples, quando começamos a receber a influência de alguém. A fascinação, que é o processo que ocorre na maioria das vezes com as pessoas que já têm conhecimento da mediunidade, especialmente com médiuns, quando o médium ele se fascina por aquilo que ele está produzindo, e daí ele começa de repente a receber Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, e por aí se vai. Quando o médium vai para esse lado aí, pode crer que ele está sob um processo de fascinação. Quando ele começa a assinar grandes nomes, recebendo mensagens desconhecidas, e ele começa a atribuir isso a grandes nomes. Isso é um processo de fascinação.
pelo qual os médiuns, também estudiosos do espiritismo, passam por esse processo. E subjugação. Subjugação é quando nós já estamos completamente dominados, subjugados a outra pessoa. Divaldo Pereira Franco, do Loucura e Obsessão, nos orienta, especialmente nós trabalhadores espíritas, quanto à identificação do processo obsessivo. É muito difícil. É quase impossível afirmar que alguém está passando por um processo obsessivo. E orienta que as casas espíritas busquem assessorar espiritualmente esse paciente, mas nunca, jamais deixe de lado o tratamento médico, tratamento psiquiátrico, seja com psicólogo ou com psiquiatra. A espiritualidade, ela vai, nesse caso, acompanhar esse tratamento médico feito aqui na Terra. Tem que ter muita cautela, muita paciência para se conseguir identificar um processo obsessivo. E, finalmente, o que o Espiritismo nos indica como tratamento para esses casos, e lá Sueli Caldas Schuber, em Obsessão e Desobsessão, ela nos orienta, em primeiro lugar, reforma íntima. Este é o maior objetivo da nossa doutrina, da doutrina espírita. É nos conscientizarmos que nós precisamos sempre estar nos melhorando. Estudar para nos melhorar. Esta é a razão maior da doutrina, nos modificarmos. Buscarmos acompanhar uma casa espírita, irmos ao centro espírita, participarmos das reuniões, das palestras, dos passes, dos tratamentos em que a casa disponibiliza, buscar fazer o evangelho no lar. Isto sim é um fator muito importante. Se todos nós aqui presentes tivermos essa possibilidade, vamos buscar fazer. E o evangelho no lar, a gente se reúne, escolhe um dia da semana, uma hora certa, pega uma bela obra para ler, faz uma oração, deixa uma água ali para ser energizada, faz uma oração, lê alguma coisa edificante, depois comenta. As nossas casas, nossos lares, sob o evangelho no lar, elas realmente são blindadas das entidades que buscam, que nós convidamos para nos perseguir, que vêm há milênios, às vezes, nos correndo atrás de nós para nos cobrar as nossas dívidas. O evangelho no lar é muito importante. A oração, não precisamos nem comentar mais nada sobre isso. O pensamento positivo, edificar os nossos pensamentos, buscar estudar bastante para entendermos melhor a vida e daí a razão para compreendermos que nós precisamos nos modificar. Uma boa música, uma música edificante. Os cientistas já comprovaram que a boa música ela é capaz de modificar as moléculas da nossa estrutura física, as moléculas da água, as moléculas que nós vimos lá no começo desse assunto de hoje, que constituem o nosso corpo físico. A boa música é capaz de nos auxiliar nessas situações. A caridade é fator fundamental. Espírita que não pratica caridade, espiritismo onde não há caridade, simplesmente não existe. A caridade é a função especial, primordial da nossa existência. É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. Buscarmos levar a vida dessa maneira. O trabalho constante no bem, não esquecendo de perdoar sempre, pois o perdão é a forma do desvencilho dessas amarras do passado. E simplesmente buscar amar a tudo e a todos, porque essa é a finalidade da vida, como nós sabemos. Nós viemos aqui para amar. E Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros. Esta é toda a lei. No momento que nós estivermos fazendo isso, nós conseguiremos nos desintonizar dessas baixas frequências e estaremos nos sintonizando com as altas frequências da vida. Que Deus nos ilumine a todos nós
para que todos nós também consigamos iluminar todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite e um bom final de semana.